nos nossos dias. Espiritualidade do Oriente e do Ocidente e como é que nós, nestes tempos de crise e de transição, podemos fazer uma síntese que seja ao mesmo tempo harmoniosa em termos de autoajuda interior e ao mesmo tempo que seja eficaz em termos do próprio planeta. Como sabem, o Oriente e o Ocidente, ao longo dos séculos, estiveram muito virados um contra o outro, ou num certo desconhecimento, e foi sobretudo na época dos descobrimentos que os portugueses começaram a estabelecer um diálogo entre o Oriente e o Ocidente. Diálogo esse que, de certa forma, se pode considerar um começo da globalização e desta humanidade una que nós encontramos hoje, com todos os seus vícios e qualidades. Ora, a espiritualidade é certamente um dos valores que está em causa neste momento em relação a esta civilização global que nós encontramos diariamente, e as religiões, as filosofias, os movimentos espirituais, os movimentos ecológicos, os movimentos de solidariedade são cada vez mais unidos do Oriente e do Ocidente, e temos, de facto, grandes figuras da Índia que se estão a liderar processos ao mesmo tempo espirituais, ao mesmo tempo ecológicos. Esta posição moderna da espiritualidade é fundamental, nós temos presentes. Portanto, se nós não tomamos conta do próprio planeta e se o deixarmos ficar entregue apenas aos interesses das grandes corporações e das grandes indústrias, fatalmente o aquecimento global e a destruição levarão a uma degeneração muito rápida do planeta e da própria humanidade. Temos, por exemplo, essa companhia, a Monsanto, que é responsável por uma série de químicos que estão a dizimar as abelhas. As abelhas, sabemos como elas são importantes para a polinização, e há todo um encadear de causas e consequências que nos obrigam, nos dias modernos, a ter uma espiritualidade que seja também ecológica, que seja também com os pés assentes na terra. Não pode ser apenas uma espiritualidade de elevação para o mundo espiritual. É evidente que essa elevação para o mundo espiritual é fundamental, e estão aqui visíveis vários livros que tratam dessa ligação do corpo, alma e espírito em várias tradições. Temos aqui este que eu publiquei há alguns anos, do Erasmo, Volto a Orar a Deus. Como é que os humanistas do século XVI viam a possibilidade de relacionamento do ser humano com a divindade. É um texto já da tradição Advaita Vedanta, que é uma tradição indiana de mais alta antiguidade. É uma tradição que vem dos Vedas. Os Vedas têm cerca de quase 4.000 anos, e se bem que o texto já seja um texto medieval, é um texto de alta sabedoria também da realização do espírito. Mas é evidente que eles não tinham grandes questões ecológicas, porque naquela altura a Terra estava num estado de grande harmonia em termos de florestas, de culturas, não se passa hoje connosco. E portanto, o estado de consciência que eles conseguiam atingir nessa comunhão com a natureza não é tão facilmente obtível nos nossos dias, porque há muitos ruídos, há muita poluição, já não há tantas florestas, não há tantos bosques, a menos que haja realmente uma consciência espiritual e ecológica que faça essa defesa da Mãe Terra, como se chamavam na tradição grega, Geia ou Gaia, ou na tradição romana, Telos. Eram formas que eram cultuadas, eram antropoformizadas, ou seja, a divindade da própria Terra era elevada a um estado de ser humano ter devoção e ter amor por ela. Nós hoje em dia vemos como a classe política,
ou as indústrias agroquímicas, etc., têm um completo desprezo pela mãe natureza e apenas veem os cifrões e não se importam das consequências que isso vai ter nas pessoas. Portanto, obriga-nos aqui a termos um grande discernimento, porque sabemos que como muitos dos jornais, muitos dos canais de televisão estão completamente manipulados e comprados por esses grandes interesses que subsidiam notícias, que fazem lobbies para que certos artigos científicos provam que determinados pesticidas são causadores de grandes doenças, não venham ao de cima. Portanto, hoje em dia a espiritualidade tem que ser também ecológica, tem que ser também uma espiritualidade atuante que desmascare toda a manipulação que se faz com todo o sistema agroquímico e com todo um tipo de alimentação já muito desequilibrado, que não tem nada de alimentação orgânica, alimentação biológica, como havia há cerca de 70 anos, 80 anos, e que não havia metade destas doenças, porque realmente não havia todo este tipo de elementos desequilibrados que entram diariamente para nós. Portanto, esta espiritualidade que eu tenho estado a falar, este foi o último livro que eu publiquei, Da Alma ao Espírito, que é um livro que tenta mostrar um pouco como é que hoje em dia o nosso desafio é conseguirmos unir mais as forças da nossa alma. As forças da nossa alma, o que é que significa? Todo o domínio dos sentimentos, dos pensamentos, em que nós somos muito pensados por programações do subconsciente, da educação e pelos mass media nos dizem. Portanto, nós temos muito poucos momentos em que somos verdadeiramente nós próprios a tomar em conta o nosso tipo de pensamento e o nosso tipo de alma. A nossa alma está a ser completamente destruída, desequilibrada por uma série de forças exteriores que querem-nos apenas como seres massificados, como números para consumo ou para pagar impostos. E não é essa a missão do ser humano. O ser humano, sobretudo no Renascimento, recebeu um grande desenvolvimento no seu aspecto de dignidade do ser humano. O ser humano era comparado a um Prometeu ou a um camaleão que poderia elevar-se até aos céus ou poderia se degradar a níveis subanimais. E é esse o grande desafio. O grande desafio é nós conseguirmos não ser levados por uma ação e reação emocional que cria, de facto, todo este tipo de conflitos que nós encontramos hoje em dia, nomeadamente das fraturas que existem entre o Oriente e o Ocidente ou as religiões e que são, muitas vezes, formas que interesses económicos, interesses imperialistas causam em pessoas com menos preparação, com menos discernimento e mais facilmente fanáticos. Portanto, a espiritualidade dos nossos dias é fundamental para quê? Para poder unir as diferentes religiões. As diferentes religiões têm que ser compreendidas, sentidas e vividas como formas diferentes da mesma realidade. A mesma realidade qual é? É uma divindade original, podemos chamar-lhes mais diferentes nomes, Allah, Absoluto, Nirvana, Deus, Deusa, que depois tem um processo de, podemos chamar de criação, podemos chamar de emanação, podemos chamar de manifestação, até chegar a este nível que nós temos físico, com diferentes particularismos geográficos, históricos, que criaram as religiões que nós encontramos hoje em dia e que se tornaram, de facto, diferentes nos seus ritos, nas suas doutrinas, nas suas crenças, mas com muitas semelhanças. E, portanto, o grande desafio que nós temos nos nossos dias é conseguir, ao termos nascido numa religião qualquer, conseguimos entender as outras religiões como formas também válidas de se procurar uma ligação com a divindade. A palavra religião vem de religare, é uma palavra latina que significa tornar a ligar. Na tradição indiana, a palavra yoga significa também religar. Significar religar o quê? O ser humano ao seu próprio espírito, à sua própria essência e a partir daí à divindade. Quando isso se consegue, então há um aumento da claridade e do discernimento da nossa alma. E é esse, no fundo,
o grande objetivo da vida é que as pessoas tenham uma capacidade de discernir melhor o que é o bem e o mal. Discernir o que é que nos convém e não convém, sem ser em termos absolutos, sempre em termos relativos, pessoais, sempre em mudança, daí obrigando a estarmos numa atitude criativa e de estudo constante da vida. Isso é que Fernando Pessoa termina a sua mensagem dizendo: ninguém sabe o que é o bem e o mal, ninguém sabe que coisa quer, Portugal é a hora, e termina com uma certa tristeza por estarmos numa época de perda de valores. Hoje em dia, ainda que haja realmente bastantes mais conhecimentos, dado esta tremenda manipulação dos médias em relação à realidade que está por trás dos factos, as pessoas são levadas a comportamentos muitas vezes passivos e de seguidismos e de serem, no fundo, de certa forma, manipulados altamente, e são levados a comer, como esta criança, uma bola de Berlim cheia de creme, cheia de açúcar, e não lhe faz bem nenhum. Podia estar a comer uma peça de fruta melhor ou um bolo com menos. Portanto, esta vigilância permanente a todo momento sobre o que se rodeia deve ser um ato fundamental. Portanto, nós estamos aqui para abrir o que na tradição tibetana, que é uma tradição muito importante, se diz os 1000 olhos. Portanto, conseguimos ter 1000 olhos no nosso corpo. Que corpo é esse? É o corpo espiritual. De certa forma, este título do livro, da alma ao espírito, diz-nos que nós estamos aqui na Terra não só para viver e para sobreviver, mas também para desenvolver um corpo espiritual, para desenvolver uma forma de consciência que vai continuar depois da morte. E esse corpo espiritual tem os seus órgãos espirituais, tem os tais 1000 olhos, ou seja, a capacidade de ver em todo o corpo espiritual, e daí que em todas as tradições apareçam os corpos de glória, ou a mandorla à volta da cabeça, ou o Buda iluminado, sinais de que nós temos um corpo espiritual que é importante tomarmos consciência. E é então isso que se considera o caminho espiritual. O caminho espiritual é a tentativa de nós deixarmos de ser seres manipulados apenas num sentido animal e de crença que eventualmente há um além, mas tentarmos despertar o nosso ser interior, tentarmos despertar e abrir mais os nossos órgãos de percepção espirituais. Ou seja, por exemplo, estou-me a lembrar das imagens que todos nós conhecemos, do Sagrado Coração de Jesus ou do Sagrado Coração de Maria, que significa que nós temos, no corpo espiritual, temos certos centros de força, nomeadamente no coração. E todos nós sabemos, se temos medo, se temos ódio, nós criamos uma contração psicossomática e vamos provocar certo tipo de doenças, certo tipo de medos que vão destruir o nosso próprio ser e criar ambientes negativos e à nossa volta. É, portanto, um desafio bastante grande este de despertarmos os sentidos espirituais. Temos este corpo físico que toda a gente conhece, por exemplo, aqui este tipo fala apenas da alma ao espírito, porque hoje em dia até se tenta não falar da alma, tenta-se falar apenas do cérebro, como se o cérebro explicasse tudo, como se o cérebro fosse tudo. Mas não, de facto, existe uma alma que está para além do corpo. Há muitos casos de pessoas que têm experiências de anestesias ou acidentes e que se veem completamente fora do corpo. Há relatos confirmados do que é que viram e que sentiram, portanto não há qualquer dúvida que nós temos um corpo espiritual e que podemos tornar-nos mais conscientes dele. Portanto, o caminho espiritual, de certa forma, é essa possibilidade de irmos assumindo uma maior dinamização ou animação desse corpo espiritual face à passividade que nos caracteriza. E então, ao longo dos séculos, surgiram certo tipo de práticas, tanto no Oriente como no Ocidente. Aqui o Erasmo e os humanistas ocidentais desenvolveram muitas formas de como é que podiam
por exemplo, tentar usar orações pequenas, chamadas jaculatórias. Volta e meia uma pessoa durante o dia lembrar-se e dizer uma pequena oração: meu Deus o amo, ou que a paz de Deus esteja a passar através de mim, ou usar uma invocação do anjo da guarda. E nós temos muitas dentro de nós, que são realidades que outrora eram conhecidas por muita gente. Hoje em dia cada vez se vai deixando, às vezes, relegar mais isso para o domínio da imaginação, mas não, de facto, como o Fernando Pessoa dizia, os deuses ou os espíritos da natureza não deixaram de existir, apenas a nossa capacidade de os ver é que aconteceu. E, portanto, o trabalho então é nós conseguirmos, através de certo tipo de práticas, como a meditação, basicamente, a contemplação, a oração, termos uma autoconsciencialização maior da nossa dimensão espiritual. Conseguirmos sentir que temos dentro deste corpo e à volta deste corpo um corpo espiritual, e que é com esse corpo espiritual que um dia havemos de sair da Terra, e temos duas alternativas ou três. Uma delas é não acreditarmos em nada e ficarmos verdadeiramente, como se diz na tradição cristã, até ficar a dormir, porque não se acredita, não se vê, não tem olhos espirituais e a pessoa fica ali perdida. Se uma pessoa, pelo contrário, desenvolve uma consciência que tem um corpo espiritual e que quer avançar para a luz e que quer ver a luz, então esses órgãos espirituais que já deviam ter sido desenvolvidos em terra começam a desabrochar mais e uma pessoa consegue sentir a ajuda, seja dos anjos, seja dos antepassados. Todos nós temos essa ligação com uma continuidade que se chama o corpo místico da humanidade. Este livro fala bastante disso, é uma tradição que passa por todos os povos, por todas as culturas, e é chamada realmente corpo místico da humanidade, ou a santa campanha, ou os mestres, ou a hierarquia, e que muitas vezes são os nossos antepassados, que estão mais próximos e que nos podem auxiliar, não só nesse momento da morte ou do além, mas também ao nível dos sonhos. Portanto, o mundo dos sonhos é um mundo também importante de ser investigado. Os sonhos, para além de formas nós próprios organizar toda a nossa experiência do dia a dia e também transmitirmos certo tipo de mensagens de forma muito inteligente e muito exigente a nós próprios para o nosso agir futuro, muitas vezes os sonhos são sinais de experiências e de contactos e de comunicações em planos invisíveis e subtis. E, portanto, todos nós, se estivermos mais atentos a isso, e sobretudo se ao acordarmos, depois registarmos até ao sonho, muitas vezes um sonho que não tinha sentido, nesse momento transmite o seu sentido, a sua energia e impulsiona-nos. Portanto, há esta necessidade de termos consciência que existe o corpo espiritual, que existe entre a divindade e o ser humano toda uma hierarquia de seres, desde os nossos antepassados aos espíritos da natureza, aos anjos, e que nós devemos desenvolver então os sentidos espirituais, sentidos esses que seriam desenvolvidos normalmente por uma vida justa, uma vida generosa, uma vida harmoniosa e algum tipo de prática de recolhimento interior em que uma pessoa durante algum tempo, em vez de estar a ser apenas pensamento ou um pensador reativo, que é o que nós passamos durante o dia todo, nós estamos sempre a reagir às impressões, ao que nos dizem, às nossas preocupações, mas não, quando nós meditamos, nós vamos assumir durante algum tempo a liderança do nosso ser interior e tentar unificá-lo e ligá-lo com o mundo espiritual e com o seu próprio espírito. É isso o caminho da alma ao espírito, é o caminho de uma agitação grande de sentimentos e de pensamentos, percepções contraditórias, sensações, e que com uma prática regular vão dando aso a que se vá criando um canal, uma espécie de coluna ao longo da coluna vertebral, de certa forma, que nos liga com o mundo espiritual e com exatamente esses seres que nós falamos, com forma de devoção cada um. Fernando Pessoa tem um texto interessante
por volta de 1934, eu publiquei 4 livros de inéditos sobre o Fernando Pessoa, de textos espirituais, dos quais eram Rosa Cruz, outra Grande Alma Portuguesa, outra Poesia Profética Mágica Espiritual, outra Moral, Regras de Vida, Condição de Iniciação, em que partilhei muitos dos textos dessa espiritualidade de Fernando Pessoa que, de facto, não interessam a muita gente, e daí que haja sempre um silenciamento desse aspecto da pessoa e considera-se que era apenas um mero fingimento. Mas não, portanto, era uma pessoa que estava numa grande demanda da verdade até ao fim da sua vida. Morreu inevitavelmente um bocado isolado, um bocado alcoolizado, já sem capacidade de sentir o que ele conhecia e ao que ele aspirava. Mas mesmo assim, até aos seus últimos momentos, com grande lucidez e grande criatividade. Então, nesse texto, ele diz-nos assim: nós devíamos ir para a África quando estamos a tentar indoutrinar religiosamente os outros, respeitando os sistemas deles. E o africano que adora uma pedra, ou que ele utiliza até a palavra manipanso, não é? Se ele tem a fé, será através dessa forma que a divindade se manifesta. E isto é um princípio da filosofia perene, é um princípio da filosofia que se encontra por trás de todas as religiões, chamada Prisca Teologia. Prisca significa antiga teologia, conhecimento de Deus, e que está em todas as religiões, e que no Bhagavad Gita, que é o texto fundamental da tradição indiana, nós temos aqui estes dois. Este é o Bhagavad Gita, que é um livro de uma tradição. Gita significa história ou cântico, e Bhagavad Gita é a obra mais famosa da tradição indiana, e significa o canto bem amado. E então, nesse Bhagavad Gita, diz assim: é um diálogo entre Krishna, que é uma forma de divindade, se manifestar na Índia, e Arjuna. Em Krishna diz Arjuna: Arjuna, qualquer que seja a forma que tu me adorares, se for verdadeiramente com fé e com aspiração, eu manifestar-me-ei até ti. E é este um princípio que nós devemos ter mais adotados no nosso relacionamento interreligioso, para que possamos, de facto, chegar a um templo budista, ou uma mesquita islâmica, ou um templo cristão, e podermos, de facto, diante de qualquer estátua, percebermos que se trata de um canal para a fé das pessoas, e que, se uma pessoa tem fé, esse tipo de energia ou bênção dos planos espirituais ou dos planos subtis vai verificar-se, vai acontecer. Isto é uma tradição que vem desde tempos muito antigos, como o Egito e a Índia, onde ainda hoje em dia há toda uma prática de animação das estátuas. As estátuas do templo, diariamente, são lavadas, oferecem-lhes flores, fazem cantos, e então há como que ali uma espécie de bênção mais presente da divindade. É como se as energias cósmicas afluem a essa devoção da pessoa. Como é que nós podemos tornar isto prático em relação a nós? Podemos torná-lo prático se nós conseguirmos, nas nossas casas, termos também alguns locais em que nós pomos ou uma flor, ou uma pedra, ou uma figura de Jesus, ou de Maria, ou de Buda, ou quem quer que seja, e volta e meia sentamos diante dessa imagem e fazemos alguma prática de recolhimento. Aos poucos, esse local vai se tornando um local sacralizado. Nesse sentido, que eu neste livro tenho um capítulo que diz do ser templário, como cada um de nós deve ser um templário. Templário no sentido de construir templos. Templos no exterior e no interior. Templos no nosso coração e na nossa casa, no nosso sítio, de forma a que essa presença harmoniosa possa descer sobre nós. E isto tem muito interesse, porque uma pessoa um dia qualquer pode estar muito desequilibrado, pode ter sucedido um desastre qualquer, uma grande desilusão, uma grande tragédia, e vai a esse local que já foi animado ao longo dos meses ou dos anos por essa energia mais de devoção, mais de inspiração, de mais amor, e o canal está aberto e rapidamente uma pessoa sente essa energia. E é por isso que é fundamental que na tradição indiana se chama Ishta Devata. Ishta Devata significa que cada pessoa tem que criar a sua própria
forma pessoal de divindade. A divindade não pode ser apenas uma crença exterior, mas cada um de nós tem que animá-la interiormente. Nós temos que ter certas formas pelas quais o nosso coração vibra e que sinalizam e abrem para o mundo espiritual e para o mundo divino e podem receber alguma coisa. E, portanto, nós temos que sentir se conseguimos comunicar mais com o anjo da guarda, se é mais com o Buda, se é mais com a divindade cósmica, se é mais com o Deus Pai ou o Deus Mãe, mas devemos tentar descobrir isso e isso obtém-se através das práticas que nós vamos fazendo, em que nós podemos usar certo tipo de orações, mas depois devemos verdadeiramente, à medida que vamos interiorizando, sentir o que é que do nosso interior vem ao de cima, o que é que o nosso coração aspira, o que é que ele fala, qual é a oração que ele diz. Nós temos que começar a rezar o Pai Nosso, ao princípio, e a certa altura pode ser outro tipo de energia que aparece no nosso interior. É nesse sentido que a meditação, a oração, são atividades criativas que estão a constante momento a acompanharem o nosso estado evolutivo e nós devemos até registar, volta e meia, esse tipo de experiências que tivemos para irmos compreendendo melhor. Tal como fizemos em relação aos sonhos, também devemos ter em relação a essas intuições ou sinais que vamos recebendo ao longo das nossas práticas. Porque se nós não fazemos isso, a nossa memória, bombardeada como ela está por este sistema de informação em que 80% é lixo que chega, nós acabamos por ficar completamente submersos e já não temos sequer noção do que é que foi mais importante na nossa vida. Não temos uma caixa ou uma gaveta que nós podemos abrir e retirar os momentos e as experiências melhores da nossa vida e a partir daí reexperienciarmos ou recebemos as energias que se passaram nesses momentos. E, portanto, isto implica, de facto, que haja uma certa meditação, uma certa valorização e mesmo algum tipo de diário que seja escrito em que uma pessoa vai anotando estes aspectos de preservarmos mais o que de valor ao longo da vida nós vamos tendo. Eu escrevo, por exemplo, no caso do meu diário já há muitos anos e pronto, aquilo pode ter 70% que não tem nada de especial, mas volta e meia houve de facto intuições que tivemos, ou nos sonhos, ou nas meditações, ou nas conversas com pessoas e portanto, se nós registarmos esse tipo de informação que nós recebemos, esse tipo de energia não é perdido e nós podemos sempre ir trabalhando. Isto, no fundo, corresponde a uma tradição que está um pouco perdida, de certa forma, se bem paralela a ela, que é o termos de cor. Sabemos de cor certas coisas. Antigamente nós sabemos que grande parte do conhecimento era um conhecimento muitas vezes proverbial. As pessoas tinham uma série de conhecimentos que eram transmitidos ao longo das gerações. Havia os romanceiros ou romances, as histórias de lenga-lengas, havia as grandes orações e através de todas essas formas havia uma espécie de capacidade anímica de termos de cor. O que é que significa cor? É termos do coração. Hoje em dia eu encontro volta e meia com pessoas da Índia, com pessoas do Irão. Eu estive na Índia e no Irão, conheço a tradição persa, conheço a tradição indiana, são tradições riquíssimas em que uma pessoa encontra dezenas, centenas de pessoas que sabem este livro todo de cor, por exemplo, ou sabem os grandes poetas da Pérsia, o Hafez ou Sadi, ou vão aos túmulos